que é isso? Né? O que significa esse mistério? Essa festa de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, no antigo Israel, Deus havia se revelado no Monte Sião. A gente sempre escuta falar, né, do Monte Sião, do Monte Sinai, do Monte Horebe. É tudo mesmo alto, né? E Deus havia se revelado de forma velada, escondida. Deus havia revelado a sua glória a Moisés, depois a Elias. E hoje nós escutamos Jesus revelando a sua glória no Monte Tabor. Agora, Pedro, Tiago e João. Essa glória de Jesus, a gente pode se perguntar, mas Jesus é sempre Deus. Por que ele teve que revelar a glória dele? Porque quando Jesus se faz homem, quando ele se encarna no ventre da Virgem Maria, Deus esconde a sua glória na humanidade de Jesus, nesse corpo como o meu, como o seu. E Jesus aparece para nós como um homem, um servo, como nós, mesmo que nós. De modo que para que os apóstolos pudessem entender quem de fato ele era, Jesus então, ele como que levanta um véu, né? Descortina o véu e mostra rapidamente ali para aqueles três que ele escolheu para subirem no Monte Tabor com ele, quem de fato ele era, a sua glória. E como é que isso acontece? Eles sobem, agora não mais no Monte Horebe, no Monte Sinai, mas agora no Monte Tabor. E ali uma nuvem cobre Jesus, o sinal do Espírito Santo. E uma voz, a voz do Pai, revela quem ele é. Como nós escutamos no Evangelho, mas também na segunda leitura, né? São Pedro diz assim: efetivamente, ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando do seio da esplêndida glória se fez ouvir aquela voz que dizia: este é o meu Filho bem-amado, no qual ponho o meu bem-querer. A glória de Jesus, meus irmãos, não é porque os apóstolos viram o Senhor resplandecente, brilhando. A glória de Jesus é ser o Filho bem-amado do Pai, no qual o Pai coloca todo o seu amor, todo o seu bem-querer. Essa é a glória de Jesus, porque Ele é Filho de Deus e com o Pai é Deus. Agora vejam, se por um lado Moisés e Elias no Monte Horebe não puderam ver o rosto de Deus, Elias, quando Deus foi passar, entrou numa fenda, Deus colocou a mão, passou, depois tirou, e ele viu Deus passando de costas, porque o rosto de Deus ninguém podia ver. É claro que aqui é uma forma figurada para dizer, meus irmãos, que eles não tiveram acesso a Deus diretamente. Mas quando Jesus se fez homem, nós homens podemos definitivamente conhecer Deus, saber o nome de Deus, o rosto de Deus. Porque Jesus não é uma figura de Deus, Ele é Deus. E a gente não pode se acostumar com isso. A gente não pode achar que isso é uma coisa normal, uma coisa trivial, que acontece sempre. Não, meus irmãos. O fato de Jesus ter se feito homem, lembremos, é um fato. Qual? Deus se fez homem. Deus se fez um igual a nós. E Ele era tão homem que Ele precisou revelar a sua glória. Porque não dava para perceber que Jesus era Deus. Porque Ele era um homem comum. Ele quis ser um homem ordinário. Muito embora não seja. Mas Ele assim parecia. Só que hoje, nessa festa que nós celebramos da transfiguração do Senhor, eu repito, né? Ele tira essa cortina, Ele levanta esse véu e mostra para aqueles três que ali estavam a maravilha, a beleza, a doçura, a paz que Deus deseja nos dar. Não é à toa que Pedro disse: Senhor, é bom estarmos aqui, eu não quero sair daqui, vamos ficar aqui, vamos armar 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias, e nós três a gente fica mesmo no relento, porque para nós é bom estarmos aqui. Então, meus irmãos, vejam, Cristo Jesus é o nosso Deus.
Ele não é só um grande profeta, um grande homem, um grande filósofo, um milagreiro. Não. Jesus é Deus, meus irmãos. Deus. É nele que nós cremos. É nele que nós fomos batizados. É o seu Espírito que nós recebemos no nosso batismo. Ele se fez um de nós, assumiu a nossa pobreza humana. Para quê? Para nos comunicar a sua glória. Veja, Jesus, da sua glória, ele desce até nós e se faz um conosco na pobreza humana. Para quê? Para enriquecermos a nós, que somos homens fracos, frágeis, limitados, pecadores, com a sua glória. Então, conosco acontece o movimento inverso. Se Jesus se esvaziou, se Jesus desceu, ele desceu para que nós subíssemos. Ele se fez pobre para nos fazer ricos. Ele apareceu com essa figura humana para que pudesse nos tornar como deuses. É isso, meus irmãos. Deus, nosso Senhor, na sua humildade, nos ensina como ser grande, como ser forte, como ser poderoso, é se humilhando, é se abaixando. E essa glória que Jesus mostra hoje para nós, como mostrou para Pedro, Tiago e João, é o nosso destino, é a nossa herança, é a nossa promessa, é para onde nós queremos ir, meus irmãos. Não é à toa que Jesus, quando está lá na última ceia do Evangelho de São João, nós escutamos ele dizer, quando ele está erguendo a sua oração sacerdotal, eu lhes dei para eles, para os apóstolos, a glória que tu me deste. Jesus nos deu tudo, meus irmãos. Ele não se poupou, ele não se guardou, ele não se prendeu. Então vejam, a glória do céu, de algum modo, nós já possuímos. Vemos como no espelho, vemos imperfeitamente, caminhamos pela fé. A gente não vê exatamente como é isso, mas a nossa fé nos garante. Nós temos o Espírito de Deus dentro de nós, como graça do nosso batismo. Agora vejam, meus irmãos, o que nós temos que fazer? Como é que nós temos que nos comportar para que de fato nós entremos nessa glória final, definitiva? Os três evangelhos que falam da transfiguração, Mateus, Marcos e Lucas, antes da transfiguração acontecer, versículos antes, Jesus, nós escutamos da boca de Jesus o primeiro anúncio da sua paixão. Vamos lá. Antes de Jesus subir no Monte Tabor com esses três que ele chamou, eles estavam caminhando, Jesus anuncia que ele iria sofrer e morrer. É o primeiro anúncio da sua paixão. Isso acontece, e logo em seguida, os três evangelhos, Jesus chama Pedro, Tiago e João para subir no Monte Tabor. Então, me parece que uma coisa está ligada à outra. A sua paixão, a sua glória. De tal modo, portanto, meus irmãos, que nós temos que ter essa compreensão. Não podemos entrar na glória de Jesus se não passarmos pela sua paixão. São João da Cruz dizia assim: quem não ama a cruz de Cristo não verá a glória de Cristo. Porque isso aqui, e hoje, mais do que nunca, é importante nós pregarmos sobre isso. Hoje, tanto fora da Igreja Católica e outras comunidades que se dizem cristãs, como dentro da Igreja Católica, muitos padres pregam uma teologia, pregam um Jesus falso. Quer ver? Venha para a celebração da bênção. Venha para os 7 dias do cerco de Jericó. Olha, você que é cristão, receba o poder de Deus, a sua graça, receba a sua bênção, a cura, aquilo que você precisa. Venha aqui buscar. Venha para a igreja para alcançar aquele seu sonho, aquele seu projeto, e Deus vai lhe dar, Deus vai lhe conceder. Vamos lá. Ele pode nos dar? Pode. Ele pode nos abençoar? Não só pode, como quer. Ele pode nos curar? Claro, Ele é Deus. Mas é para isso que nós frequentamos a igreja? É essa a finalidade que nos leva a ter fé? Nós temos fé para poder ter tudo aquilo que a gente quer de Deus? Não. Vocês saíram das suas casas e vieram para a igreja hoje para prestar culto a Deus. Vocês não vieram para a igreja hoje para serem servidos por Deus.
Vocês conseguem entender isso? Quando, por exemplo, a gente diz, vamos aqui para essa celebração de cura e libertação. Você sai da sua casa e vai até a igreja, querendo que Deus lhe sirva, que Deus lhe cure, que Deus lhe liberte. Ele pode fazer tudo isso, e Ele faz tudo isso. Mas Ele faz tudo isso na medida que você presta culto a Ele, na medida que você serve a Ele. E essa não deve ser a sua primeira inclinação de buscar o Senhor. Eu acho que eu estou sendo claro o suficiente, não é? Eu estou tentando mostrar para vocês que não é essa pregação falsa de uma prosperidade, de uma vitória, que deve nos atrair para o Senhor. Porque não foi assim que Ele viveu. Como é que foi a vida de Jesus? Vocês entendem? Então, quando você sai da sua casa e vem para a igreja, você vem para prestar culto a Deus, para honrar a Deus, para adorar a Deus, para servir a Deus. E por que você faz essas coisas? Você é abençoado, você é curado, você é liberto. Não é o contrário, não pode ser o contrário. Portanto, meus irmãos, a glória de Cristo, sem cruz, sem conversão, sem libertação dos vícios, sem combate, sem sair de nós, da nossa medida, não é possível. É um falso evangelho. É uma propaganda enganosa, é uma fake news. Está na moda a fake news agora, né? Pronto. A glória de Cristo passa pelo Calvário, passa pela cruz, passa pelo sofrimento. Jesus, meus irmãos, Jesus, Ele foi glorificado pelo Pai depois de passar pela cruz. Portanto, meus irmãos, nunca nos esqueçamos disso. O mesmo Cristo do Calvário é o Cristo do Tabor. E eu não posso rejeitar o Calvário. Vocês sabem, né? O Calvário é o lugar onde Jesus morreu. Eu não posso rejeitar o Calvário e querer somente o Tabor, somente a glória. Porque eu não terei. Eu não terei. Essa, eu repito, a pregação é falsa. Então, nós precisamos, ao longo da nossa vida, participar da paixão do Senhor, da sua morte, a fim de que nós possamos entrar na sua glória um dia, entrar no Tabor eterno um dia, no céu. Nós não nos enganemos, meus irmãos. Não será tudo flor. Não será tudo flor. Quando, no final do Evangelho, quando no final do Evangelho o Pai diz assim, quando o Pai diz assim, este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. É o Pai definitivamente se revelando para nós. Como? Nas palavras de Jesus, no gesto de Jesus, na morte de Jesus, na sua paixão e na sua glória. Nós queremos ficar só com o final. Não é possível. Não é possível ficar só com o final. É preciso que nós estamos com o nosso coração predisposto a, passando pela paixão, passando pela cruz, passando pela morte, alcançarmos a ressurreição. Isso é tanto verdade agora sim, que no final do Evangelho Jesus disse: não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Não conteis a ninguém. Por quê? Porque ele precisava primeiro morrer, primeiro passar pela sua paixão, para depois ressuscitar. Então eles viram aquela antecipação da glória do céu, mas tiveram que calar, guardar segredo, não contar para ninguém. Por quê? Depois que ele passasse pela paixão e pela cruz, eles podiam revelar o que tinha acontecido. Meus irmãos, o Tabor hoje é aqui. A mesma glória que Jesus revelou para Pedro, Tiago e João, ele revela cada missa que nós celebramos sobre o altar. Assim como aquelas pessoas que conviveram com Jesus não conseguiam reconhecer que ele era Deus, e ele precisou revelar a sua glória, nós muitas vezes não conseguimos reconhecer sobre as espécies do pão e do vinho o que é Jesus.
mas é Jesus, com a mesma glória, com o mesmo poder, com a mesma unção. Assim como Jesus se utilizou de recursos humanos, nós nos utilizamos de elementos da natureza, o trigo, a uva, o pão, o vinho. Mas é o mesmo Jesus, é a mesma glória, é o mesmo poder. Na natureza humana, como corpo, como pessoa, Deus estava escondido e foi revelado. No pão e no vinho, Deus está escondido. E Jesus revelou para nós que Ele, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Que grande graça os católicos têm, meus irmãos, nós católicos temos. Que grande graça. Enquanto muitos que se dizem cristãos esperam chegar no céu para ver Jesus, para viver a vida de Deus, nós católicos, meus irmãos, temos a grande graça de termos o batismo, a Eucaristia e todos os sacramentos. E nós podemos ver a Jesus já aqui na terra. Lembra que eu falava que quando Jesus... Aqui eu vou terminar, tá bom? Lembra que eu falava que lá no Monte Tabor, Jesus levantou uma cortina e se mostrou? Pois bem, cada vez que é celebrado, essa cortina se levanta novamente. O céu se rasga, o céu se abre e vem até nós e aparece para nós. Padre, por que eu não vejo? Porque você tem olhos desatentos, um coração aperreado. Talvez por isso você não vê. Como eu dizia, nós caminhamos na fé, ainda não na visão. Mas se a fé não for maior do que a visão física, para que ela nos serve, meus irmãos? Nessa Santa Missa hoje, peçamos a Deus, nosso Senhor, que Ele abra os olhos da nossa fé e nos permita ver a sua manifestação sobre o altar, nas espécies do pão e do vinho. E digamos, depois da nossa comunhão, depois que você comungar, com a mesma fé de São Pedro, Senhor, é bom estar aqui. Eu quero amar a manteiga e morar contigo, ficar contigo, na tua presença. E você não precisa ficar fisicamente aqui, mas pode levar Jesus para onde você for. Que o Senhor arme uma antena no seu coração e permaneça com você, não só aqui na igreja, mas em toda a sua vida. Amém.